Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 29 de agosto de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos mais um ataque, principalmente com drones russos, de ontem para hoje. A maior parte deles foi derrubada sem problemas, não tivemos grandes problemas com aqueles que atingiram também alguma coisa, né? A Ucrânia fez alguns ataques aqui contra Sevastopol. 3 drones foram derrubados, segundo o Ministério da Defesa russo. A gente não tem informação se alguma coisa foi atingida de fato aqui, mas os russos estão cada vez mais preocupados, né? E aquele depósito de combustível que foi atingido aqui na região de Rostov, em Kamensk, continua pegando fogo e agora mais tanques foram incendiados nesse processo, com o fogo passando de um tanque para o outro, né? Parece que a gente está vendo um repeteco do que aconteceu aqui em Proletarsk, é capaz de destruir todo o depósito de combustível russo aqui, né? Bom, em Kursk continuam os ucranianos avançando aqui, fazendo o contorno de Korenevo. Korenevo está sendo alvo de fortes batalhas aqui, segundo o pessoal, e os ucranianos continuam avançando por aqui. Embora os ucranianos estejam longe ainda de Kurchatov, da usina nuclear aqui, os russos fecharam a região toda aqui, está tudo fechado aqui na região de Kurchatov para proteger a usina nuclear. Estão com muito medo no final das contas, né? Bom, na linha de frente, os ucranianos têm problemas aqui na região de Progress, né? Os russos estão avançando em direção a Pokrovsk e já começa a ser uma possibilidade perder Pokrovsk. A gente vai ver sobre por que isso é ruim. Os ucranianos não podem deixar isso acontecer, isso é muito sério se a gente perder Pokrovsk, mas vamos entender o que está acontecendo aqui de fato nessa região, né? No campo diplomático, o Lula, o pinguço corrupto que por algum motivo está sentado na presidência do Brasil, através do Itamaraty, confessou que o Zelensky está certo, né? O Lula falou que o Zelensky está sendo injusto ao comparar o Brasil com com o eixo do mal, porque o Brasil foi o único país dos BRICS que condenou a invasão da Rússia na Ucrânia, né? Ele esqueceu de dizer que o Brasil condenou a invasão da Rússia na Ucrânia na época do Bolsonaro, né? Olha só como é que ele fala a coisa. Ele se coloca junto com os BRICS, junto com a Rússia, junto com a China, junto com as ditaduras mesmo. Ou seja, ele confirma aquilo que o Zelensky falou. O governo Lula é um governo alinhado a ditaduras. Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por caminhoneiro marítimo cubano em fuga, Dona Vaninha ama a barba do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, falando aqui sobre o ataque de drones aqui dos russos contra a Ucrânia, foram 74 drones Shahid lançados de ontem para hoje, dos quais 60 foram derrubados e 14 caíram em lugares sem importância do território devido a medidas de guerra eletrônica, ou seja, nenhum drone de fato atingiu o alvo, o que é uma excelente notícia, né? Teve 3 mísseis Ra-59 e 69, 2 deles foram derrubados, teve um que atingiu o alvo, e teve ainda 2 outros mísseis de um tipo desconhecido, que ainda estão sendo verificados qual é o tipo do míssil também, que também atingiram o território ucraniano. A Ucrânia está verificando isso, né? Foi mais um ataque com muitos drones e poucos mísseis, mostrando que a Rússia está realmente ficando com poucos mísseis agora, não consegue mais fazer grandes ataques como já fez no passado, né? Aqui mostra Kiev, foi uma das cidades mais visadas por esse ataque de ontem para hoje. Aqui é o momento em que drones foram derrubados ali sobre Kiev. Tá aqui 2 imagens aqui de drones sendo derrubados ali nos céus de Kiev, né? Mas também teve outros lugares que foram atingidos, infelizmente, né? Curiosamente, teve um drone russo que voou sobre o território de Belarus, tá? Vocês sabem, esses drones eles fazem caminhos alternativos, né? Justamente para disfarçar, para tentar escapar da defesa antiaérea. E já aconteceu de cair na Polônia e coisa e tal. E olha só que coisa, entrou um em Belarus e Belarus derrubou ele. Fez mais do que a Polônia faz em algumas situações, né? A Polônia poderia ter derrubado mais drones também que já passaram pelo território dela e não estava fazendo isso. Mas agora o drone lá em Belarus foi derrubado pelo governo lá, né?
Ou seja, os russos mandaram o drone lá pelo território de Belarus, achando que que Belarus não iria derrubar o drone, mas Belarus derrubou, até porque já teve drone russo que causou prejuízo lá em Belarus também, que caiu lá em Belarus, né? Bom, os ucranianos fizeram um ataque aqui em Sevastopol, a gente não tem imagens desse ataque, segundo os russos, todos os drones foram derrubados, a gente não sabe até que ponto isso é verdade. Agora, teve também aqui um trem de carga entre Sevastopol e Simferopol, que foi descarrilhado devido à ação de uma explosão, provavelmente sabotagem, tá? Então, aqui nesse ponto aqui, entre Sevastopol e Simferopol, são as duas maiores cidades da Crimeia, e nesse ponto aqui o trem foi descarrilado, provavelmente devido a ataque de sabotadores, né? Então, excelente notícia, a linha férrea ali está sem operação, isso é consertado rapidamente, mas já é alguma coisa que atrapalha os russos ali, né? Além disso, a gente tem a informação daquele depósito ali em Rostov, que mais uma vez continua pegando fogo. A gente está falando desse depósito aqui, ó, na cidade de Kamiansk, que foi atingido pelos ucranianos ontem, né? E continua pegando fogo e agora parece que se expandiu o incêndio por mais tanques ali na região, né? Então aqui pela madrugada, aqui amanhecendo o dia, mais tanques pegando fogo e finalmente aqui agora cedo, já dia claro, e continua aumentando o incêndio ali, né? Ou seja, está parecendo muito mesmo com o ataque que teve em Proletarsk, que durou vários dias, os tanques pegando fogo, e como eles estavam cheios de combustível, causavam boilover e explosões ali nos tanques, isso acabava espalhando para os tanques próximos, né? Então é possível que a gente veja nesse depósito aqui alguma coisa equivalente que acabe destruindo totalmente o depósito. Excelente notícia para a Ucrânia aqui, né? Empregados na refinaria de óleo de Yaroslav estão sendo evacuados devido a risco de ataque de drones, né? Então essa refinaria ela fica depois de Moscou, cara, fica bem longe aqui. Aqui, ó, Moscou tá aqui, Yaroslav é alguma coisa por aqui, ó, aqui, ó, Yaroslav. Nessa região aqui, ó, bem longe mesmo de Moscou, depois de Moscou, né? E a refinaria está sendo evacuada por medo de drones, né? Não, aparentemente não teve nada, mas estão preocupados com isso, o que mostra realmente que os ucranianos estão deixando os russos preocupados com essa história, né? A gente vai ver mais adiante que o Bureau de Estatística russo parou de divulgar informações sobre produção de petróleo e derivados na Rússia, tá? Olha que coisa, né? Por que estão escondendo esses números, né? Certamente porque os números não estão bons. Os ucranianos estão machucando com certeza a Rússia na produção de petróleo no bolso, né? Que é onde dói, né? Bom, e olha que coisa, né? A gente falou sobre aquela sabotagem ali no trem lá entre Sevastopol e Simferopol, e a gente tem mais informações aqui, ó, que tanto na Federação Russa quanto em Belarus, as ações de sabotagem estão espalhando-se entre as fábricas que tem por lá, né? Os trabalhadores estão prontos para agir, né? Uma unidade chamada Cyber Atesh. Atesh é um grupo de partisãos, né, de uma organização secreta de partisãos que atua nas áreas ocupadas da Ucrânia, mas também na Rússia e também em Belarus, pelo visto. E eles estão justamente publicando aqui uma carta para preparações de sabotagem na indústria tanto russa quanto de Belarus, né? E aqui tem as instruções que o pessoal coloca, mostrando como é que o empregado deve agir para fazer a sabotagem, maneiras de fazer a sabotagem sem precisar, sem se comprometer, né? Sem ser pego, evidentemente, né? O cara é um trabalhador ali, é o emprego dele, aquele ali. Então a gente tem aqui um monte de informações aqui, como sabotar caixas de ferrovias e coisa e tal, né? E aqui mostra que uma das sabotagens que foi feita pelo grupo ali. Enfim, as ações de sabotagem estão crescendo bastante, né? Aqui mostra um outro caso em que os agentes foram... sim, esse grupo ele faz recompensas financeiras, tá? Para quem ajudar os ucranianos contra os russos, né? Seja na área ocupada da Ucrânia, seja no próprio território russo ou em Belarus, ganha uma merrequinha aqui se ajudar o pessoal. E aí, por exemplo, aqui eles ajudaram dando a informação de onde tinham os invasores ali. Sevastopol, né? Identificaram aqui uma garagem que tinha muitos soldados russos aqui, né? Ou seja, indicando que estava sendo usada como local de treinamento de tropas e coisa e tal. E aí, justamente, isso foi alvo depois de um ataque na região, né? Então, mostrando aqui as várias operações que
o grupo Atesh está fazendo no território russo para sabotagens. Excelente ação do pessoal por lá, né? Bom, teve também outra sabotagem ucraniana aqui, dessa vez em Kursk, aqui na ferrovia entre Ligov, ali perto de Ligov. Os ucranianos explodiram aqui uma ferrovia. É lógico que esse tipo de coisa aqui é algo que é consertado relativamente rápido pelos russos, mas de qualquer forma, durante um tempo, isso daqui vai dar trabalho para os russos ali, né? O Lavrov ressuscitou do mundo dos mortos, né? Vocês repararam como é que tem tido poucas declarações do Lavrov, do Peskov, do Putin? Os caras não sabem o que fazer, os caras estão desesperados com essa invasão ucraniana em Kursk, né? E daí eles ficam colocando aqui, o Lavrov falou agora que, depois dessa invasão ucraniana em Kursk, não há mais o que falar de acordo, né? Ou seja, isso quer dizer, em linguagem russa, que eles querem um acordo, né? Agora eles precisam muito fazer um acordo com a Ucrânia, né? Ou seja, o cara ressuscitou para falar isso, né? Estão desesperados. E aqui a gente vê, havia a informação de que os russos tinham retomado Bork na região de Kursk, mas dá para ver aqui que os próprios russos estão bombardeando a cidade de Bork, o que indica que não tomaram, né? Que continua na mão dos ucranianos aqui. A cidade de Bork é justamente essa daqui, ó, que está justamente aqui na linha de frente. Os ucranianos continuam avançando aqui em direção a Giri, né? Logo no início da coisa toda, eles quase tomaram Giri, de fato não conseguiram tomar Giri, mas pararam por aqui. Essas cidades aqui todas estão em controle ucraniano, confirmado agora, né? O problema dos soldados russos que fazem saques é cada vez maior. Aqui, ó, os locais russos, né, o pessoal local lá da Rússia, estão fazendo, bem como soldados russos, estão fazendo, estão roubando, né? As lojas lá em Hilsk, a cidade que está ainda em controle do Kremlin, está em controle dos russos, mas as forças ucranianas já estão próximas ali, a 20 quilômetros e coisa e tal, e aí os russos ordenaram a evacuação da cidade, e aí o que acontece? Os próprios soldados russos que ficaram ali roubam as lojas do pessoal, né? E tem o pessoal russo que está muito chateado com isso, porque está falando, caramba, não, roubar os ucranianos tudo bem, mas roubar os próprios russos e não sei o que lá, né? É para você ver o nível desse pessoal, né? Roubar é errado, qualquer que seja o caso, né? Aqui, ó, o caso falando aqui, ó. Esses roubos feitos pelos nossos militares não acontecem só em Glushkovo, mas também em Rijava, Mordka, Visokoi, ou seja, eles estão roubando a casa de todo mundo, né? Isso é o absurdo, né? E a gente viu ali de Hilsk também, né? Mas você sabe alguma coisa, você acredita em tudo, bota o nariz onde quer, fofoqueira, não sei o que lá estão chamando aqui. Sim, a gente sabe de tudo, a gente vê tudo e coloca nosso nariz em tudo quanto é lugar, e nós já comunicamos às autoridades e coisa e tal sobre esse roubo e não sei o que lá, e é um absurdo fazerem isso, né? O pessoal, com muita razão, os russos chateados porque o exército russo está roubando as próprias regiões da Rússia, né? O pessoal aqui de Ligov falando que tá muito barulhento por lá, né? Ou seja, Ligov, vocês sabem, essa cidade aqui, Ligov, né? É perto da linha de frente, mas ainda está relativamente longe e parece que está muito barulhento por ali, né? Hilsk, a cidade que foi saqueada, é essa cidade aqui. Glushkovo também já foi saqueada pelos soldados russos, né? Um absurdo isso. E Tetkino foi cortada, não existem mais pontes, não existem mais cruzamentos, né? O pessoal está colocando aqui, Tetkino é essa outra cidade aqui, e aparentemente está totalmente cortada, não tem como chegar nos outros lugares. Ele provavelmente está falando sobre essa ponte aqui, ó, que foi cortada, ou seja, os russos não têm mais como chegar em Tetkino, como defender a cidade, né? Toda essa área aqui, a sul do rio Sen, tem muitos russos aqui, estima-se que tenha 1000 soldados russos nessa região, e mais um monte de equipamento e coisa e tal, e aparentemente está tudo perdido por aqui, né? E aqui a tradução de um blogger militar russo falando que as forças ucranianas continuam pressionando lá em Kursk, né? No Oblast de Kursk, as forças armadas ucranianas fizeram novos ataques em Martinivka, Ruskoye Pereshnoye, Malakia Loknia, usando equipamentos militares ao longo do dia de ontem, né? 3 ataques em Kremenoi foram repelidos, o inimigo tentou se infiltrar em Komarovka e manter um pé de controle ali. As Forças Armadas Ucranianas também estão tentando ainda contornar Korenevo, e ao norte de Sudzha teve uma tentativa de atacar Cherkaskoye Poroshnoye e Novosotnitsky, que são vilarejos ali na região ao norte de Sudzha, né? Ou seja, ele está falando aqui desses avanços todos aqui que estão apontados aqui, essas arminhas que estão marcadas no mapa aqui,
são os pontos que os ucranianos estão avançando ou tentando avançar ali na região, né? O ponto principal dessa história aqui é justamente que os ucranianos continuam pressionando o avanço ali na região de Kursk, né? 3 semanas depois do início dessa invasão, os ucranianos ainda estão pressionando por avanço por ali, né? E na televisão russa, o pessoal está cada vez mais preocupado com o efeito desmoralizador entre as pessoas dessa incursão em Kursk, né? E as autoridades russas não tiveram capacidade de proteger os russos ali na região e estão sugerindo a destruição total da Ucrânia e não sei o que lá. Eles estão tentando destruir a Ucrânia desde o início, desde o primeiro dia de guerra. Que história é essa, né? Eles estão falando que tem que destruir toda a infraestrutura elétrica ucraniana e coisa e tal. Eles estão tentando isso já há um tempão e não conseguem, né? O fato é ver como é que isso está doendo nos russos, né? Aquilo que eu falo para vocês é muito típico isso. Você não vê os auxiliares do Putin falarem nada, todo mundo quieto. As suspeitas de movimentação debaixo do Putin ali na Rússia, a situação ficou realmente complicada para eles por lá, né? Mas a situação também não está tão tranquila assim para os ucranianos, né? Isso daqui é um BMP-2 russo que explodiu depois de passar por um campo minado ali na região de Toretsk, né? E realmente os ucranianos têm avançado muito na região de Pokrovsk e Toretsk, né? Essas duas regiões aqui são realmente um ponto crítico. Estão avançando aqui muito menos do que os ucranianos avançam em Kursk, mas ainda assim não deixa de ser preocupante aqui. Toretsk é essa região aqui, e Pokrovsk é essa cidade aqui. Os russos estão avançando por aqui, né? Então essa é uma coisa realmente preocupante e existem algumas informações aqui, o Tatarigami traz para a gente aqui, porque Pokrovsk é uma cidade importante, porque os ucranianos não podem deixar ela ser tomada, né? Então, as preocupações acerca da perda potencial de Pokrovsk estão crescendo, existe incerteza sobre por que Pokrovsk seria importante, né? Ou seja, por que os ucranianos deveriam defender Pokrovsk, né? E aí ele explica que é a questão da logística, né? Pokrovsk está aqui, essas aqui em vermelho são as ferrovias que passam pela região. Como vocês podem ver, Pokrovsk é um grande hub ferroviário ali na região. Né? Esse lado de cá é o lado dominado pelos russos, né? Essas ferrovias daqui são as dominadas pelos russos, e aqui as que os ucranianos têm acesso, que passam todas por Pokrovsk aqui. Se os russos tomarem Pokrovsk, toda essa região aqui ó, fica sem capacidade de defesa, porque não tem como abastecer via trem ali. Quer dizer, pode abastecer via carro, via caminhão e coisa e tal, mas é mais difícil, né? Além disso, Pokrovsk também é um hub rodoviário. Várias estradas passam por aqui também. Mais uma vez, tomando Pokrovsk, a situação pode ficar complicada para abastecimento de outras linhas de fronte ali na região, né? Então essa é a situação, eles mostram aqui como é que estão as posições defensivas aqui, o quanto os russos avançaram e coisa e tal. Não sabemos ainda qual é a estratégia ucraniana para isso daqui, mas o fato é que, segundo ele diz aqui, havia preocupação sobre a ausência de posições defensivas ali na região, mas a verdade é que o principal problema, segundo ele, é falta de pessoal. A Ucrânia poderia resolver essa questão do avanço russo ali em direção a Pokrovsk, simplesmente alocando reservas ali para a região, né? Não sabemos se isso está em algum momento aí no plano ucraniano mais para frente, né? Então esse é o tipo de coisa que o pessoal está preocupado justamente por ser uma cidade estratégica, Pokrovsk aqui. O Andreu Perpito ainda fala o seguinte, que a preocupação maior nem é Pokrovsk em si, mas a questão é justamente que isso aqui pode acabar permitindo um ataque pela retaguarda ucraniana. O que ele está falando, né? Aqui ó, a gente tem uma série de cidades aqui, uma série de linhas defensivas ucranianas aqui, desde Velika Novossilka, Vuhledar, toda essa região aqui fortemente defendida pela Ucrânia, né? Se os russos conseguem chegar na retaguarda ucraniana aqui, isso seria uma tragédia completa. Boa parte do território aqui, tanto de Donetsk quanto de Zaporizhia, poderia ser perdido nessa brincadeira, né? Então é uma situação preocupante realmente. A gente não sabe quais são os planos ucranianos ali para Pokrovsk, né? Os russos estão chegando perto de Pokrovsk. Bom, vendo aqui pelos mapas do Pulevolan, os ucranianos continuam avançando aqui nessa região, segundo o Pulevolan, aqui em Kremenoye. Malaya Loknia aqui ainda está aparecendo como em zona contestada, mas como a gente mostrou ontem, já tem imagem de ucranianos lá dentro. Ucranianos já estão ali, né?
ataques também contra Ulanok e em várias outras direções aqui em Kursk, né? Aqui na região de Toretsky, algum avanço russo aqui, mas coisa pequena, nenhuma diferença significativa de ontem para hoje. Mas tem um ponto que eu quero chamar a atenção aqui. Tem várias tropas novas ucranianas aqui sendo reposicionadas nesse lugar aqui, o que pode indicar realmente uma preparação ucraniana para parar as tropas russas aqui, né? E mais uma vez em direção a Pokrovsk está aqui em cima. A gente vê apenas pequenos avanços de ontem para hoje, mas de novo, né? O que a gente tem visto é justamente os russos avançando nessa área aqui, né? E preocupante também é o avanço aqui em direção a Vuhledar. Os russos fizeram mais um pequeno avanço aqui, outro avanço nessa região aqui, né? Vuhledar é uma cidade estratégica para os ucranianos também. Vamos aguardar para ver o que acontece nessa região aqui, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre a questão diplomática da proibição americana. Os americanos ainda não autorizaram os ucranianos a usarem mísseis e drones contra território russo, né? E particularmente vários relatórios da mídia ocidental indicam que os Estados Unidos estão proibindo a Inglaterra de permitir que a Ucrânia use mísseis Storm Shadow para atingir alvos militares na Rússia, né? Isso é uma coisa muito preocupante realmente, porque como a gente sabe, a única maneira que os ucranianos têm de impedir um ataque contra Kiev e outras cidades na Ucrânia é justamente atingir as bases aéreas russas ali na região da Rússia, dentro da Rússia, né? E a Inglaterra tinha permitido que se usasse o Storm Shadow, mas os Estados Unidos estão pressionando contra, né? É realmente uma coisa absurda esse tipo de posicionamento. Até o David D está falando aqui que agora parece que o Biden está cortando o financiamento para a Ucrânia, ainda tem bilhões para se mandar para a Ucrânia e o Biden está segurando esse dinheiro. Ou seja, a impressão que dá é que o pessoal americano está muito preocupado com a Rússia, da Rússia não colapsar muito rápido, né? A situação está tão crítica lá na Rússia que eles estão querendo evitar que a Ucrânia avance. Só que eles estão fazendo isso à custa de sangue ucraniano, né? Quem estava preocupado, se o Trump ganhar, pode cortar o financiamento para a Ucrânia, aqui, ó. O Biden está cortando o financiamento para a Ucrânia. O Biden já está fazendo isso, né? E no final das contas, essa é a idiotice que está acontecendo ali. O próprio Kuleba, né, que é o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, falou aqui que decisões são feitas e a Ucrânia tiver sucesso no solo, excelente, né? Se não, nós não podemos culpar a Ucrânia, culpem vocês mesmos, né? Ele está falando isso para a imprensa internacional. Ou seja, falando que se a Ucrânia tiver fracassar nas operações que está planejando, a culpa é do Ocidente por não permitir o uso de armas contra alvos russos ali dentro do território russo, né? Realmente um absurdo esse tipo de coisa. Tem ucranianos que estão se perguntando aqui que, olha só, alguns especialistas estão achando que os Estados Unidos veem a Rússia como um potencial aliado para uma futura guerra com a China, e por isso eles não querem permitir que a Ucrânia ganhe, né? E o que você pensa nisso daí, né? Bom, não dá para saber isso daí, mas está cada vez mais claro para a Ucrânia que é importante ela fazer as coisas e depender o mínimo possível do Ocidente, pelo visto, né? Realmente uma situação terrível que vai se desenhando. Mas eu não acredito nisso daqui não, tá? Eu não acredito nisso porque, de fato, o Putin tem muito mais incentivos para se aliar à China do que para se aliar aos Estados Unidos. Eu acho que o medo dos Estados Unidos aqui é justamente um colapso muito grande da Rússia, né? Eles temem um colapso muito rápido da Rússia, que aí sim o arsenal russo poderia cair na mão de algum maluco lá na Rússia. Tem um monte de malucos piores do que o Putin na Rússia, né? Enfim, essa é a preocupação, né? O Zelensky falou aqui sobre as dificuldades na situação de Pokrovsk, que segundo eles é a prioridade nesse momento, e que levantar as restrições para uso de armas de longo alcance resolveria o problema, encerraria essa guerra o mais rápido possível, né? Ou seja, infelizmente o governo Biden ainda está segurando essas armas, um absurdo esse tipo de coisa, né? E bom, olha que coisa, né? O Ministério da Energia da Rússia fechou as estatísticas sobre produção de produtos de petróleo, né? E ele está dizendo aqui, no final das contas, que essa estatística estava mostrando valores ruins, né? Cada vez pior, né? E a preocupação dos russos é justamente que está ficando cada vez mais claro que esses ataques ucranianos estão funcionando, né?
E as categorias que estão faltando agora é diesel, gasolina, óleo combustível, propano líquido, butano e condensado de gás. E provavelmente eles estão escondendo essa informação exatamente porque os ucranianos estão diminuindo muito a capacidade russa de produção desses produtos ali, e eles temem que isso gere mais pânico entre os russos, né? Você sabe que vai faltar diesel, sabe que vai faltar gasolina, o que você faz? Você vai no posto, enche o tanque do seu carro, enche os galões todos, só que o que isso acontece? Isso leva à falta do produto, porque um monte de gente vai fazer isso, aí sim vai acabar a gasolina, né? Então esse é o efeito que eles estão querendo evitar ao esconder essas estatísticas. Só que ao esconderem as estatísticas, eles mostram que é isso que está acontecendo, né? Não tem alternativa. Bom, falando um pouco sobre o Pavel Durov, ele foi liberado. O Pavel Durov é o dono do Telegram, né, que tinha sido preso lá na França. Ele foi liberado com confiança de 5 milhões de euros. Para ele isso aí é nada, merreca, né? Mas ele vai continuar o processo contra ele em Paris, né? Ele está proibido de sair da França, ele não pode sair da França, mas ele está livre para ficar lá na França, jantar em Paris quantas vezes ele quiser, né? Então a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. A situação toda pode ser essa mesmo que a gente falou, de algum acordo que foi feito entre ele e a França, existe essa possibilidade, ou então o cara mesmo foi pego aí de bobeira, né? O fato é que a ex-mulher dele está aproveitando, né? Porque parece que ele não estava pagando pensão alimentícia, e enfim, ela está aproveitando que ele está preso agora para cobrar a pensão de 1.500 euros por mês e um monte de outras coisas, eu não sei o que lá, né? Isso aí realmente vai acabar sendo mais dolorido para o Pavel no final das contas, né? Ele diz que tem 100 filhos por aí. Imagina 100 filhos tendo que cobrar pensão alimentícia dele, o cara está ferrado completamente, né? Mas essa é a situação, né? Ele foi casado com essa moça aqui, tem 3 filhos com ela. Nesse caso não tem o que dizer, né? O cara tem que pagar a pensão mesmo, né? Bom, a Ucrânia vai reiniciar a construção de uma nova usina nuclear lá na Ucrânia, na cidade de Sheirin, no Oblast de Cherkassk, é mais aqui para o oeste da Ucrânia, onde vai ser construída aqui essa nova usina nuclear. Cherkassk é aqui, ó, bem nessa região aqui central da Ucrânia. Então a Ucrânia vai retomar a produção, a construção de usinas nucleares, justamente pegando um projeto que estava abandonado, só que dessa vez esse projeto foi abandonado na época do desastre de Chernobyl. Mas agora vai ser construído com tecnologias modernas e coisa e tal. Embora eles estejam mostrando aqui o resto da obra, eu não acredito que eles vão reutilizar isso daqui. Tá? O mais provável é que eles vão destruir tudo e refazer. Eles vão aproveitar só o local, que era um local que já estava preparado para a construção de uma usina nuclear. Então já tinha acesso à água para refrigeração, esse tipo de coisa, né? Mas certamente obras de alvenaria e concreto e coisas de aço que tem aqui, que estão abandonadas desde 1981, não são reutilizáveis. Isso aqui eles vão ter que jogar tudo fora, estão aproveitando só o local mesmo, né? De qualquer forma, uma boa notícia isso. Bom, os ucranianos, os F-16 ucranianos vão ser equipados com sistema de guerra eletrônica, né? O que deve dificultar os russos atacarem esses sistemas, esses F-16 ucranianos. Excelente notícia isso daí, né? Aqui, estão dizendo aqui que o F-16 terá um equipamento de guerra eletrônica de full spectrum, ou seja, de todo o espectro eletrônico, né? Então, excelente notícia isso daqui, vamos ver. Não vejo a hora de ver os F-16 em operação lá na Ucrânia, né? E bom, infelizmente a gente tem que falar do pinguço corrupto, não temos alternativa. Eu sei que muita gente que segue aqui o canal gosta do pinguço corrupto por algum motivo. Eu sugiro psiquiatra. Eu acho que não é caso mais nem para psicólogo, tem que internar mesmo. A pessoa que a essa altura do campeonato ainda gosta do Lula, desse pinguço corrupto socialista, precisa procurar um psiquiatra. Tem drogas pesadas, lobotomia, algumas operações que talvez resolvam o problema de vocês, tá? Recomendo que procurem ajuda médica o mais rápido possível, é urgente, né? Não adianta ficar comentando coisa aqui no meu comentário, porque eu jamais vou me voltar contra o melhor presidente que esse país já teve, que foi o Bolsonaro. Lula é uma piada. Lula está sacaneando o país num nível que vocês não têm ideia do mal que está fazendo esse pinguço corrupto. E sim, estamos numa ditadura, é óbvio. Olha só o Itamaraty falando aqui que foi um bullying midiático do Zelensky, coisa e tal, comparar o Brasil com autocracias e coisa e tal. Aí sabe o que ele fala? Ele fala aqui, não porque, olha só, porque a Ucrânia, o Brasil foi o único país que condenou a Rússia como país agressor, os demais ficaram em cima do muro,
Quem condenou a Rússia como país agressor foi Bolsonaro, foi Itamaraty na época do Bolsonaro, tá? O Lula até aqui ficou em cima do muro igualzinho, né? Um absurdo completo isso. E detalhe, aí ele fala assim, não, que os outros países do BRICS todos e coisa e tal, não, aí você confessa que o Brasil está no meio dos BRICS, desse grupo idiota que não tem sentido nenhum, país que só tem ditadura, um grupelho de ditadores no mundo todo aí, que o Brasil nunca deveria estar no meio dessa gente, um absurdo, né? O grupinho dos ressentidos com o mundo livre, né? Fica esse bando de ditadura ressentido com os Estados Unidos e a Europa, porque nós vamos formar um mundo multipolar dos BRICS aqui, coisa e tal. O que a gente está fazendo nesse grupo de paspalhos idiotas? Não sei o que a Índia está fazendo também, já era para a Índia ter picado a mula disso daí. A Argentina fez o certo, abriu mão desse negócio sem sentido, né? O resto tá certo lá, Rússia, Índia, Irã, a Arábia Saudita, só país autocracia, só ditaduras de merda, né? Mas, ou seja, o próprio Itamaraty confirmou que o Brasil está do lado das ditaduras, e é o que eu tô falando. O Lula nem pode estar diferente, o Lula sabe que não pode criticar muito a Venezuela, porque o que acontece aqui no Brasil é mais ou menos a mesma coisa. A Venezuela proibiu a Corina Machado de concorrer à eleição, exatamente como a coligação PT-STF está proibindo o Bolsonaro de concorrer em 2026, ou seja, o Lula estamos numa ditadura já, né? O Alexandre de Moraes, o coleguinha do Lula lá, está querendo proibir o X aqui no Brasil, vai punir só os brasileiros, a troco de quê? A troco de perseguição, de querer proibir pessoas de falarem na rede social. Que história é essa? A que nível chegou a censura aqui no Brasil? Não só uma censura absurda, como uma censura patética. Porque no final das contas o X não vai ser proibido de fato, né? Vão só exigir VPN para se acessar o X aqui no Brasil, é o que vai acontecer no final das contas, né? Um absurdo essas coisas aqui. Mais uma vez a gente vê que o governo brasileiro é um governo de merda, um corrupto, pinguço, socialista que só faz besteira no final das contas. E se você discorda de mim, não percebe como... Olha só, as pessoas votaram nesse lixo, nesse traste, para tirar o melhor presidente que já teve no Brasil, o Bolsonaro. O cara que fez tudo certo na pandemia, não foi nessa onda idiota de que tem que fechar tudo, e não sei o que lá, e tem que proibir remédio, não sei o que lá. Que idiotice é isso? Não tem sentido nenhum isso. Na Europa, nos Estados Unidos, já saiu na imprensa o tanto que foi errada essas decisões da pandemia, que não teve lógica nenhuma, não teve ciência nenhuma por trás disso daí, foi só decisão política para prejudicar partido político e só isso, né? E, no entanto, aqui no Brasil, o pessoal acha que ele fez coisa errada. Cadê? O que ele fez de errado na pandemia? Não teve nada de errado. O Brasil foi o quinto ou sexto país que teve vacina no mundo. Um dos que teve vacina mais rápido no mundo foi o Brasil. Ou seja, um absurdo sem sentido isso daqui, né? E mais do que isso, Bolsonaro diminuiu o Estado brasileiro, diminuiu o tamanho do Estado para o Brasil como um todo crescer. Estado grande só dá prejuízo, só sanguessuga, só rouba, parasita a sociedade como um todo, né? E Bolsonaro fez a coisa certa, diminuiu o tamanho do Estado, diminuiu impostos, fez tudo correto. Melhor presidente que o Brasil já teve. E botaram esse pinguço corrupto que coloca a gente do lado de Venezuela, Nicarágua, Rússia, China. Olha o absurdo que é isso, né? Se você acha que esse cara é bom, antes de comentar aqui embaixo no meu vídeo, procura um médico, procura urgente, você tem problemas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.